Podem trocar todas as fechaduras, Helena, mas ninguém vende uma casa que nunca foi sua. Isso não é da sua conta. É minha, sim. Veremos. Clara Mendonça voltou à antiga casa da família em Jardins, acreditando que enfrentaria apenas mais uma discussão, mas encontrou suas malas abertas no gramado, seus livros jogados perto do portão e uma placa de venda cravada diante da varanda, onde sua avó costumava tomar café. Helena, a madrasta que sempre sorria em público e cortava em particular, decidiu expulsá-la antes que o comprador chegasse. O que ninguém imaginava era que Clara não tinha voltado para pedir abrigo. Ela tinha voltado para entender até onde a própria família era capaz de ir antes que a verdade sobre a escritura viesse à tona. Clara Mendonça parou diante do portão de ferro da casa dos Mendonça às 9h40 da manhã, com a bolsa ainda pendurada no ombro e a respiração presa, como se o ar de São Paulo tivesse ficado pesado demais. No jardim, entre as roseiras antigas que sua avó plantara com as próprias mãos, uma placa branca anunciava: vende-se em letras azuis, fria, limpa, indecente. Ao lado da calçada de pedra, suas malas estavam abertas. Vestidos dobrados com cuidado haviam sido jogados sobre a grama úmida. Livros de arquitetura, fotografias antigas, uma caixa com cartas da avó e até a cadeira baixa de madeira onde Dona Lourdes descansava, os pés estavam amontoados perto de sacos pretos de lixo. Clara levou alguns segundos para entender que aquilo não era uma ameaça, era uma execução. Quando tentou abrir o portão com sua chave, a fechadura girou em falso. Uma segunda vez. Uma terceira. Do outro lado, Bruno, seu meio-irmão, apareceu sorrindo com a arrogância de quem achava que finalmente tinha vencido. Não adianta insistir, Clara. A fechadura foi trocada ontem à noite. Atrás dele, Helena surgiu impecável em um vestido bege, óculos escuros, grandes demais para uma manhã sem sol. Você devia agradecer por termos separado suas coisas. Poderíamos ter mandado tudo direto para a doação. Clara olhou para as roupas espalhadas, depois para a placa. Vocês estão vendendo a casa. Helena ergueu o queixo. Estamos salvando o patrimônio da família. Bruno riu baixo. Família da qual você nunca fez parte de verdade. O golpe não veio da frase, veio da tranquilidade com que ele a disse. Clara conhecia aquele portão. Desde criança, conhecia o rangido discreto das dobradiças, o cheiro das jabuticabeiras. Depois da chuva, o desenho das sombras na varanda, às 4 da tarde. Aquela casa em Jardins não era só uma propriedade antiga entre prédios elegantes e carros importados. Era o único lugar onde ela lembrava ter sido amada sem precisar merecer. Dona Lourdes a chamava de minha menina mesmo quando todos os outros a tratavam como uma obrigação deixada pelo primeiro casamento do pai. Agora, diante das janelas fechadas, Clara sentiu a mesma casa, observá-la, como uma testemunha silenciosa. Sônia, irmã de Helena, atravessou o hall com uma pasta vermelha nas mãos e veio até o portão. Assine isto, querida. Fica melhor para todo mundo. Clara não pegou a pasta. O que é? E Sônia abriu um sorriso de verniz. Uma declaração simples. Você confirma que retirou seus pertences por vontade própria e que não tem oposição à venda. Clara soltou um riso quase sem som. Vocês jogaram minhas coisas no jardim e querem que eu assine que fui embora por vontade própria. Helena se aproximou da grade, a voz baixa afiada. Não transforme isso em teatro. Os vizinhos já estão olhando. E estavam. Clara percebeu cortinas se mexendo na casa ao lado, uma senhora do outro lado da rua, fingindo cuidar de vasos, o segurança da guarita, evitando encarar diretamente a cena. Em Jardins, a crueldade raramente gritava. Ela usava perfume caro, falava baixo e chamava humilhação de solução familiar. Bruno destrancou apenas o portão pequeno e saiu para o lado de fora segurando uma caixa de papelão cheia de objetos pessoais dela. Largou a caixa perto dos sapatos espalhados. E uma moldura caiu aberta sobre a grama. Era uma foto de Clara, aos 17 anos, ao lado da avó, as duas sujas de tinta, depois de pintarem juntas o quarto dos fundos. Bruno pisou perto demais da moldura, fazendo o vidro estalar. Clara se abaixou depressa, mas não chorou. Helena observou esse gesto com uma satisfação quase invisível. Você sempre se agarrou a lembranças velhas porque nunca construiu nada seu. Clara pegou a foto quebrada e limpou os cacos com a ponta dos dedos.
Eu construí mais silêncio do que vocês mereciam. Bruno bufou. Silêncio não paga a dívida, Clara. A frase escapou antes que Helena pudesse impedi-lo. Por um instante curto, o rosto dela endureceu. Clara levantou os olhos. Dívida. Então era isso. A placa no jardim não era apenas ganância, era pressa. Do fim da rua, um carro preto parou junto ao meio-fio, discreto demais para ser de corretor comum e caro demais para passar despercebido. Um homem desceu sem pressa, alto de terno, grafite expressão contida celular em uma mão e uma pasta fina na outra. O corretor que o acompanhava abriu um sorriso nervoso ao perceber a cena no gramado. Senhor Valente, houve apenas um pequeno imprevisto familiar. Rafael Valente não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram as malas abertas, a placa de venda, o vidro quebrado no chão e pararam em Clara, que ainda segurava a fotografia danificada. Ele não parecia escandalizado, parecia avaliando. Esse era o tipo de olhar que Clara conhecia em homens de negócios da Faria Lima, gente treinada para separar emoção de utilidade. Helena mudou de rosto em menos de um segundo. O maxilar duro deu lugar a um sorriso social. Senhor Valente, que prazer. Peço desculpas pela cena. Minha enteada está passando por um momento delicado. Clara sentiu a palavra enteada ser usada como uma porta fechando. Rafael olhou para Helena, depois para Clara. Esta é a pessoa que morava na casa. Helena respondeu rápido demais. Morava de favor, temporariamente. Clara se levantou devagar. Eu morei aqui porque minha avó me pediu para ficar. Bruno riu. Nossa avó, não sua advogada. Rafael permaneceu em silêncio por tempo suficiente para incomodar todos. O corretor, suando apesar da manhã fresca, abriu a pasta e tentou reconduzir a situação. A documentação básica já foi encaminhada, senhor Valente. A família Mendonça tem urgência, mas está tudo dentro do esperado. Clara notou a escolha da palavra urgência e guardou-a como se fosse um objeto no bolso. Helena se aproximou de Rafael com elegância calculada. A casa está há anos sem função real. Clara criou um apego sentimental compreensível, mas infantil. Meu marido sempre desejou que o patrimônio fosse reorganizado depois que Dona Lourdes morreu. Pela primeira vez, Clara sentiu raiva suficiente para aquecer as mãos frias. Seu pai estava morto havia 3 anos. Usar o nome dele ali diante de malas jogadas era uma segunda profanação. Meu pai nunca autorizaria isso desse jeito. Helena virou-se para ela sem perder o sorriso. Seu pai autorizava muitas coisas que você não entendia. Rafael franziu levemente a testa. A senhora mencionou urgência. Existe algum impedimento para aguardarmos a certidão atualizada do cartório? A pergunta caiu como uma pedra no jardim. Sônia baixou os olhos para a pasta vermelha. Bruno passou a língua pelos lábios. Helena manteve o sorriso, mas Clara viu o músculo perto de sua têmpora pulsar. Isso é desnecessário. A cópia que enviamos é suficiente para a minuta. Clara não disse nada. Apenas enfiou a mão no bolso interno da bolsa e tocou a pequena chave antiga que carregava havia anos, uma chave sem uso aparente com as iniciais L, M, gravadas em metal escurecido. Dona Lourdes havia lhe entregado aquela chave 2 semanas antes de morrer, em uma tarde silenciosa na varanda. Na época, Clara achara que era só mais uma lembrança, um gesto confuso de uma mulher doente. Agora, diante da reação de Helena, a chave parecia pesar mais que todas as malas no gramado. Rafael percebeu o movimento, mas não comentou. Em vez disso, abriu sua própria pasta e retirou uma folha. A documentação que recebi está em nome do espólio de Augusto Mendonça e de herdeiros representados, mas a data da última emissão é de quase 4 anos. O corretor engoliu seco. Helena deu uma risada breve. Senhor Valente, documentos de imóveis antigos nem sempre são atualizados com a velocidade ideal. Isso é normal no Brasil. Rafael não sorriu. Normal não é a mesma coisa que seguro. Bruno deu um passo à frente irritado. O senhor veio comprar uma casa ou interrogar a família? Clara olhou para ele. Família não troca fechadura de madrugada. Bruno virou-se para ela com desprezo. Família também não vive às custas de morto. A frase abriu um silêncio brutal. Até o segurança da guarita levantou os olhos. Clara sentiu a garganta fechar, mas não deu a Bruno o prazer de vê-la quebrar.
Ela segurou a fotografia contra o peito, sentindo o vidro partido arranhar de leve o tecido da blusa. Helena percebeu que o filho havia ido longe demais e tentou recuperar o controle. Bruno está nervoso. Todos estamos. Clara sempre teve dificuldade em aceitar limites. Clara riu, mas dessa vez havia algo duro no som. Limite é uma coisa. Invasão é outra. Roubo é outra. Sônia estendeu a pasta vermelha com mais firmeza. Cuidado com as palavras. Clara finalmente olhou para ela. Eu estou escolhendo cada uma. Rafael observava como quem via uma rachadura se abrir na parede de uma casa aparentemente sólida. Ele não gostava de dramas familiares. Havia comprado empresas quebradas, prédios disputados, terrenos contaminados por brigas de herança, e em quase todos os casos havia alguém chorando no momento exato em que um acordo vantajoso estava prestes a nascer. Mas havia uma diferença ali. Clara não pedia dinheiro, não implorava abrigo, não tentava impedir a venda com escândalo. Ela apenas olhava para a casa como alguém olhando para um corpo que ainda precisava ser identificado. Helena decidiu mudar de estratégia. Aproximou-se de Clara perto o bastante para que só ela ouvisse a primeira parte, embora Rafael pudesse captar o tom. Assine e vá embora com alguma dignidade. Se insistir, eu conto a todos que sua avó se arrependeu de ter colocado você aqui dentro. Conto que seu pai morreu cansado de sustentar sua ingratidão. Clara sentiu o golpe entrar fundo porque Helena sabia exatamente onde bater. Durante anos, aquela mulher transformara ausências em culpa, silêncios em acusações, luto em dívida. Clara havia pedido desculpas por existir em cômodos onde deveria ter sido acolhida. Mas naquela manhã, com suas coisas no chão e a placa de venda tremendo levemente ao vento, alguma coisa mudou de lugar dentro dela. Não foi coragem barulhenta, foi uma porta se fechando. Ela ergueu o rosto e respondeu num volume que todos puderam ouvir. Podem trocar todas as fechaduras, Helena, mas ninguém vende uma casa que nunca foi sua. Bruno explodiu em uma gargalhada curta. Está ouvindo isso, senhor Valente? Agora ela inventou que é dona. Sônia fechou a pasta vermelha com força. Isso passou de constrangedor. Helena, porém, não riu. Por menos de um segundo, seus olhos foram para o bolso da bolsa de Clara. Rafael viu. O corretor tentou rir junto, mas o som morreu antes de nascer. Rafael guardou a folha na pasta e deu 2 passos em direção ao portão. Dona Helena, eu não assino nada hoje sem a certidão atualizada, emitida diretamente pelo cartório. Helena empalideceu atrás da maquiagem impecável. O senhor está deixando uma cena emocional interferir em um excelente negócio. Rafael olhou para a placa, depois para os pertences no chão. Eu estou deixando um risco jurídico interferir em um péssimo hábito. Bruno apertou os punhos. Nós temos outros interessados, então eles também deveriam pedir os documentos corretos, respondeu Rafael. Clara não esperava defesa, e talvez por isso a frase não a confortou. Ela sabia que Rafael não estava do lado dela. Ainda não. Ele estava do lado da prudência, do cálculo do papel sem rasura. Mesmo assim, a pausa que ele criou impediu que Helena esmagasse aquela manhã de uma vez. Clara aproveitou o espaço. Abaixou-se, fechou uma das malas, recolheu a caixa de cartas da avó e colocou a fotografia quebrada por cima. Quando se levantou, Rafael perguntou sem suavidade. A senhora tem algum documento que sustente o que acabou de dizer? Clara encarou-o por alguns segundos. Tenho uma chave. E uma avó que nunca confiou em gente que sorria demais. A resposta pareceu absurda para todos menos para Helena. O rosto dela se tornou rígido como a fachada da casa. Chega. Bruno, coloque essas malas na calçada. Se Clara quiser brincar de mistério, que brinque longe do meu portão. Meu portão. Clara ouviu a apropriação com uma clareza que quase doeu. Bruno agarrou 2 malas e as arrastou sem cuidado até a calçada, deixando marcas na grama. Sônia murmurou que chamaria alguém para retirar o restante. O corretor fingiu verificar mensagens no celular. Rafael continuou parado, incomodado por algo que não sabia nomear. Havia negócios que cheiravam a pressa. Aquele cheirava a medo. Clara colocou a bolsa no ombro e juntou os objetos que conseguia carregar. Antes de ir, parou diante da placa de venda. Tocou a estaca de madeira com 2 dedos como quem toca um túmulo e olhou para Helena. Não tire essa placa ainda. Helena estreitou os olhos. Mudou de ideia. Clara balançou a cabeça. Não.
Quero que ela esteja aqui quando o comprador voltar com o documento certo. Pela primeira vez naquela manhã, ninguém respondeu imediatamente. Clara caminhou até a esquina com a dignidade frágil de quem segura o próprio mundo em caixas de papelão. Atrás dela, a casa continuava fechada, as janelas altas refletindo o céu cinza de São Paulo, o portão novo brilhando como uma mentira recém-instalada. Ao passar pela guarita, o segurança fez menção de ajudá-la, mas recuou quando viu Bruno observando da varanda. Clara não o culpou. Em famílias como os Mendonça, até a compaixão precisava pedir autorização. Ela parou junto ao muro lateral, onde as trepadeiras escondiam uma pequena porta de serviço que quase ninguém usava desde a morte de Dona Lourdes. Tirou do bolso a chave antiga sem tentar encaixá-la em lugar nenhum. Ainda não. Apenas passou o polegar pelas iniciais gravadas LM e lembrou da voz fraca da avó, dizendo que algumas heranças não eram para enriquecer, eram para proteger. O celular vibrou dentro da bolsa. Um número desconhecido apareceu na tela, seguido de uma mensagem curta: Dona Clara, aqui é do cartório Azevedo. Precisamos confirmar se a senhora recebeu a notificação sobre a matrícula do imóvel dos Mendonça. Clara leu uma vez. Depois outra. No portão principal, Helena ainda conversava com Rafael, tentando recuperar a venda com gestos elegantes. Clara guardou o celular, fechou a mão sobre a chave e, pela primeira vez desde que chegara, respirou sem pedir permissão. Clara não foi para um hotel, nem para a casa de uma amiga, nem para qualquer lugar onde pudesse desabar sem testemunhas. Com 2 malas no banco de trás de um carro de aplicativo e a caixa de cartas da avó apertada contra o colo, ela pediu ao motorista que seguisse para o cartório Azevedo, no centro expandido de São Paulo. O homem perguntou se ela queria passar antes em algum lugar para deixar a bagagem, mas Clara apenas balançou a cabeça. Pela janela, a cidade corria em fragmentos cinzentos. Prédios altos, motocicletas costurando o trânsito, fachadas de vidro, refletindo um céu sem calor. O celular vibrava sem parar. Bruno havia mandado 3 mensagens, cada uma mais arrogante que a outra. Helena enviara apenas uma. Não piore sua situação. Clara apagou todas sem responder. Quando o carro parou diante do prédio antigo, onde funcionava o cartório, ela apagou, respirou fundo e entrou carregando a caixa, como se ela fosse o último pedaço intacto de sua história. No balcão, uma atendente jovem levantou os olhos e perguntou: Dona Clara Mendonça. Clara sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Sou eu. A moça baixou a voz. Tentaram retirar informações sobre a matrícula da casa em seu nome ontem. Disseram que tinham autorização da senhora. A frase acertou Clara com uma precisão fria. Ontem, na mesma noite em que trocaram as fechaduras, ela apoiou a caixa no balcão para não deixar que as mãos tremessem demais. Quem tentou? A atendente olhou para os lados prudente e chamou um senhor de cabelo grisalho que saiu de uma sala lateral com uma pasta azul. Dona Clara, sou Marcelo Azevedo. Sua avó deixou uma orientação antiga para que qualquer movimentação referente à matrícula fosse comunicada diretamente à senhora. Tentamos contato algumas vezes, mas o número que constava no cadastro estava desatualizado. Clara fechou os olhos por um instante. Dona Lourdes ainda a protegia de um lugar onde Helena não podia entrar. Eu não sabia de nada. Marcelo assentiu como se já esperasse isso. Imaginei. Ontem uma pessoa se apresentou como representante da família Mendonça e pediu uma certidão simplificada não a completa. Quando informamos que a matrícula tinha observação vinculada ao seu CPF, a pessoa ficou nervosa. Clara sentiu o nome de Helena sem que ele fosse dito. Eu posso ver. Marcelo hesitou. Podemos emitir a certidão atualizada, mas a senhora precisa entender uma coisa. Há informações que sua família talvez esteja tentando contornar. E se houver contrato de venda em andamento, é melhor a senhora não enfrentar isso sozinha. Enquanto Clara saía do cartório, com a certidão lacrada dentro de um envelope pardo, Rafael Valente recebia em seu escritório na Faria Lima uma ligação de seu advogado, Otávio Nassar. O escritório de Rafael ficava no 23º andar de uma torre de vidro, onde tudo parecia desenhado para não permitir fraqueza. Mesa ampla, cadeiras retas, café servido sem açúcar, janelas voltadas para uma avenida que nunca parava.
Otávio falava de modo baixo, mas seu tom era suficiente para tirar Rafael da frente da janela. A família Mendonça está pressionando para assinar até amanhã. Isso por si só já é estranho. Rafael girou a caneta entre os dedos. A urgência pode ser dívida. Pode, mas a cópia da matrícula está velha e a procuração que enviaram não cobre todos os herdeiros com clareza. Além disso, Helena Mendonça pediu que evitássemos consulta direta ao cartório, porque, segundo ela, atrasaria a negociação. Rafael ficou em silêncio. Ele lembrava o rosto de Clara diante da placa de venda, não desesperado, não teatral, mas ferido de um jeito que não combinava com blefe. E a enteada Otávio perguntou. Rafael demorou a responder. Ela disse que ninguém vende uma casa que nunca foi sua. O advogado soltou um suspiro curto. Então talvez seja melhor descobrir de quem é antes de comprar. No fim da tarde, Clara aceitou encontrar Rafael em um café discreto perto da Faria Lima, não porque confiasse nele, mas porque precisava saber até onde o comprador estava disposto a participar da farsa. Ela chegou antes com uma roupa simples comprada às pressas em uma loja de rua, já que metade de suas coisas ainda estava espalhada no jardim da casa. O café tinha mesas, pequenas plantas bem cuidadas e executivos falando baixo sobre contratos enquanto fingiam não ouvir uns aos outros. Rafael entrou pontualmente, sem corretor, sem Helena, sem o sorriso calculado de negociação. Sentou-se diante dela e pediu apenas um café preto. Clara não pediu nada. A senhora me chamou ou aceitou me encontrar para me acusar? Ele perguntou. Clara ergueu os olhos. Eu aceitei para saber se o senhor compra casas ou problemas. Rafael sustentou o olhar. Eu compro imóveis com documentação regular. Então hoje o senhor quase comprou uma mentira. Ele não se ofendeu. Isso a irritou mais. Quase não é, assinei. Clara inclinou-se um pouco para a frente. Mas se eu não estivesse lá, teria assinado. Rafael demorou meio segundo a mais do que deveria. Provavelmente não hoje. Clara sorriu sem alegria. Provavelmente é uma palavra confortável para quem não teve a vida jogada na grama. Rafael não gostava de ser colocado no banco dos réus, mas havia algo na voz de Clara que impedia uma resposta fácil. Ela não chorava, e talvez por isso cada frase parecesse mais difícil de ignorar. Dona Clara, eu não conheço sua história. Eu vi uma disputa familiar no meio de uma negociação. Meu trabalho é separar emoção de fato. Clara tirou o envelope pardo da bolsa, mas não o entregou. Apenas colocou sobre a mesa, mantendo a mão por cima. Meu erro foi passar anos achando que emoção bastava para manter uma família. O seu talvez seja achar que fato nasce limpo, sem alguém tentando sujar antes. Rafael olhou para o envelope. Isso é a certidão. É uma parte do que eu precisava saber. Uma parte. Clara respirou fundo. Minha avó me deixou uma chave. Hoje descobri que também deixou instruções no cartório. Eu ainda não sei tudo, senhor Valente, mas sei o bastante para entender que Helena tem medo de uma atualização. Rafael encostou-se na cadeira, o rosto fechado. E por que não me mostra agora? Clara retirou a mão do envelope, mas não o empurrou. Porque o senhor ainda está decidindo se eu sou pessoa ou obstáculo. A frase ficou entre eles como uma xícara quebrada. Rafael baixou os olhos para o café, recém-servido, e por um instante não viu. Clara viu o pai dele anos antes, sentado em uma mesa parecida, acreditando em um primo que chorava enquanto pedia uma assinatura de emergência. A família Valente perdera uma propriedade rural no interior por causa de uma procuração mal lida e de uma confiança mal colocada. Rafael tinha 18 anos quando ouviu a mãe dizer que lágrimas também podiam ser uma estratégia. Desde então, ele aprendera a desconfiar de qualquer dor apresentada perto de um contrato. Eu já vi gente usar sofrimento para manipular negócio, disse ele, mais seco do que pretendia. Clara recolheu o envelope devagar, e eu já vi gente usar negócio para esmagar sofrimento. Os dois ficaram calados. O barista bateu o porta-filtro na máquina, uma motocicleta acelerou lá fora, e uma chuva fina começou a sujar a calçada. Rafael percebeu que havia errado o tom, mas o orgulho o segurou por mais alguns segundos. Eu preciso de documentos. Clara se levantou. Então procure, mas não peça que eu entregue minha verdade nas mãos de alguém que ainda fala comigo como se eu estivesse atrapalhando sua compra. Clara saiu do café com o envelope preso contra o peito
e a sensação amarga de ter tomado a decisão errada ao encontrar Rafael antes de entender tudo. A chuva fina engrossou no caminho até a calçada e ela caminhou sem guarda-chuva por alguns minutos, incapaz de chamar outro carro. A Avenida Faria Lima brilhava molhada, cheia de faróis vermelhos e buzinas, contidas como se a cidade inteira estivesse presa em uma negociação sem fim. Quando finalmente parou sob a marquise de um prédio, abriu a caixa de cartas da avó e encontrou entre envelopes antigos um cartão pequeno com a mesma inicial gravada na chave LM. No verso, uma frase escrita com a letra trêmula de Dona Lourdes dizia: "Quando a casa fechar para você, procure o armário de cedro." Clara passou o polegar sobre a tinta quase apagada. O armário de cedro ficava no escritório antigo atrás da biblioteca, justamente dentro da casa de onde ela fora expulsa. A chave não era de uma porta de serviço. Era de algo que ainda estava lá dentro. E isso significava que, para entender o que sua avó havia feito, Clara teria de voltar. Enquanto Clara montava em silêncio o mapa deixado pela avó, Helena reunia Bruno e Sônia na sala principal da casa, agora estranhamente limpa, como se a humilhação da manhã pudesse ser apagada com empregados recolhendo objetos e lavando a grama. A placa de venda continuava no jardim, porque Clara pedira que ficasse, e isso irritava Helena mais do que ela admitia. "Rafael Valente não é um comprador emocional", disse Sônia, segurando a taça de vinho sem beber. "Se ele pedir a certidão direto, acabou." Bruno andava de um lado para o outro. "Então arrumamos outro comprador, alguém que pague sinal rápido." Helena virou-se para ele com um olhar gelado. "Você acha que imóveis desse valor se vendem como carro usado?" Você abriu a boca sobre dívida na frente de Clara. Bruno parou. Ela não sabe de nada. Ela sabe perceber medo. Isso já é demais. Sônia aproximou-se da janela. E se Dona Lourdes realmente tiver feito alguma coisa... Helena apertou a taça até os dedos ficarem brancos. Dona Lourdes era velha, desconfiada e cruel comigo. Mas não era burra. Se deixou algo Clara ainda não entendeu. Temos que assinar antes que entenda. Bruno pegou o celular e mostrou uma sequência de mensagens em grupos de família. Ele já começara a espalhar a versão que interessava. Clara havia surtado ao saber da venda, ameaçara todos no portão e agora tentava impedir a família de resolver pendências deixadas pelo pai. Alguns parentes responderam com indignação pronta, aquela solidariedade preguiçosa que nunca pergunta pelos fatos. Helena leu, aprovou com um gesto curto, mas corrigiu o filho. "Não a chame de louca, chame de instável. Loucura parece ataque, instabilidade parece preocupação." Sônia sorriu de lado. "Você sempre foi boa com palavras." Helena olhou para o retrato antigo de Augusto Mendonça pendurado sobre o aparador. Palavras mantiveram esta casa de pé, quando o dinheiro já não mantinha. Por trás daquela frase, havia uma confissão que ninguém na sala quis encarar. O dinheiro acabara. Os empréstimos, as reformas falsas, os jantares oferecidos para esconder atrasos, tudo empurrara a família para uma beira que Helena se recusava a chamar de queda. Vender a casa não era plano, era a última máscara. E Clara, com sua chave velha e seu silêncio, havia colocado a mão exatamente na costura. Na manhã seguinte, Clara voltou à rua da casa antes das 7, quando Jardins ainda parecia uma cidade paralela, com calçadas lavadas, entregadores de pão nas portarias e porteiros conversando em voz baixa sobre famílias que fingiam não ter problemas. Ela não foi ao portão principal. Seguiu pelo muro lateral até a pequena entrada de serviço, coberta por trepadeiras. A fechadura ali também fora trocada, mas a porta de madeira ao lado antiga, estreita, usada décadas atrás para acesso ao depósito de jardinagem, permanecia igual. Clara tirou a chave gravada com LM e por um segundo hesitou. Entrar escondida na própria história parecia errado, mas deixar Helena destruir tudo parecia pior. A chave encaixou com um estalo baixo. Clara prendeu a respiração. A porta cedeu. Dentro, o corredor de serviço cheirava a madeira úmida, sabão de coco e passado. Ela entrou apenas com a bolsa. Fechou a porta atrás de si e atravessou a penumbra até o escritório da avó. Cada passo era uma mistura de medo e reconhecimento. Quando chegou ao armário de cedro, encontrou a gaveta inferior trancada. A mesma chave abriu a fechadura.
Dentro da gaveta havia uma pasta de couro, um envelope lacrado e uma fotografia de Dona Lourdes sentada naquela mesma sala anos antes, ao lado de um homem de terno simples que Clara reconheceu vagamente como o antigo advogado da família. Sobre o envelope escrito à mão estava seu nome completo, Clara Lourdes Mendonça. Ela tocou o próprio segundo nome como se o lesse pela primeira vez. Antes que pudesse abrir a pasta, ouviu passos no corredor principal. Vozes: Helena e Bruno. Clara fechou a gaveta, depressa, pegou apenas o envelope e recuou para trás da estante, o coração batendo alto demais. O comprador quer reunião amanhã no escritório dele, disse Bruno irritado. Com o advogado. Helena respondeu com frieza. Então levaremos a declaração de Clara. Nem que eu tenha que conseguir a assinatura dela hoje. E se ela não assinar? Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma calma que gelou Clara por dentro. Todo mundo assina alguma coisa quando entende o que pode perder. Clara apertou o envelope contra o peito. Naquele instante compreendeu que a casa era só o começo. Helena não queria apenas vendê-la. Queria fazê-la parecer culpada por tentar impedir. Clara conseguiu sair pela porta lateral antes que alguém entrasse no escritório. Só abriu o envelope quando já estava dentro de um táxi longe o bastante para que a casa parecesse menor no retrovisor. Havia uma carta de Dona Lourdes curta, dura e amorosa, no único jeito que ela sabia ser. Minha menina, se você está lendo isto, é porque tentaram fazer você acreditar que não pertence. Não discuta com quem confunde herança com saque. Procure Marcelo Azevedo e não entregue a escritura a ninguém antes de ouvir a verdade inteira. Junto da carta havia uma cópia antiga de uma escritura de transferência com o nome de Clara, mas faltava a página final, justamente aquela que explicaria as condições e a averbação definitiva. Clara sentiu a esperança e o pânico se misturarem. Ela tinha um começo, não uma vitória. Pegou o celular e escreveu para Rafael antes que o orgulho a impedisse. Amanhã, antes da reunião, peça ao seu advogado que consulte a matrícula diretamente no cartório. Não confie em documento entregue pela minha família. A resposta veio minutos depois. Já pedi. E Dona Clara, eu fui duro ontem. Isso não significa que estou do lado deles. Clara olhou para a tela, cansada demais para aceitar desculpas e ferida demais para ignorar o gesto. Respondeu apenas. Então prove com fatos. Desta vez os mesmos fatos que ele venerava talvez fossem a primeira ponte entre eles. A reunião na Faria Lima estava marcada para as 11, mas Helena convocou a família para um café da manhã na casa dos Mendonça 2 horas antes, como se uma mesa posta pudesse transformar mentira em tradição. A sala de jantar parecia preparada para a fotografia de revista, louça branca, talheres de prata, flores claras no centro, pão de queijo, ainda quente café, passado em bule de porcelana e guardanapos alinhados com uma precisão quase agressiva. Clara chegou sem malas, sem maquiagem pesada, com o envelope da avó dentro da bolsa e a certidão atualizada ainda não revelada. Encontrou tios, primos e parentes distantes, sentados como jurados educados demais para admitir que já haviam condenado. Helena levantou-se primeiro elegante, com a voz doce que usava quando queria ferir sem parecer cruel. Clara, finalmente. Todos nós estamos preocupados com você. Bruno, de pé perto da janela, completou com um sorriso cansado, preocupados e envergonhados. Tia Sônia segurou a xícara com as 2 mãos e suspirou. Ninguém quer brigar. Só queremos que você pare de transformar uma solução familiar em escândalo. Clara olhou para cada rosto e percebeu que a versão de Bruno já havia chegado antes dela. Ali naquela mesa, ela não era a neta de Dona Lourdes. Era o problema que precisava ser domesticado. Helena pediu que ela se sentasse, mas Clara permaneceu de pé. A casa ao redor parecia ouvir. Na parede, o retrato de Augusto Mendonça, seu pai observava a sala com olhos pintados que já não podiam defender ninguém. Helena usou justamente esse retrato como arma. Seu pai era um homem prático. Ele sabia que casas não podem virar mausoléus. Ele teria entendido que vender este imóvel é necessário. Clara sentiu um frio atrás da nuca. Meu pai também sabia que expulsar alguém pela manhã e pedir assinatura à tarde não é solução. É violência com perfume caro.
Um primo murmurou que ela estava exagerando. Bruno soltou uma risada seca. Está vendo? É sempre assim. Clara transforma tudo em tragédia pessoal. Ele colocou sobre a mesa uma folha impressa. Temos aqui uma declaração antiga. Ela mesma assinou quando concordou em não interferir em decisões patrimoniais da família depois da morte do pai. Clara olhou para o papel sem tocá-lo. Reconheceu sua assinatura no canto inferior feita anos antes, em um momento de luto e exaustão, quando Helena lhe disse que era apenas um documento administrativo para encerrar pendências do inventário de Augusto. Isso não dizia respeito à casa da minha avó. Helena respondeu, depressa demais. A casa fazia parte do contexto familiar. Clara ergueu os olhos. Contexto não é matrícula. O silêncio que veio depois foi pequeno, mas revelador. Alguns parentes se entreolharam. Sônia tentou cobrir a falha com um tom maternal. Clara, querida, você está usando palavras que talvez nem compreenda totalmente. Matrícula, escritura, averbação. Isso é coisa para advogado. Você sempre foi sensível demais para esse tipo de disputa. Clara sorriu não por achar graça, mas porque finalmente enxergava a estrutura inteira da armadilha. Primeiro chamavam sua dor de instabilidade. Depois, sua memória de fantasia. Agora seu conhecimento de ignorância. Eu compreendo o bastante para saber que ninguém assina renúncia sobre um bem que não está descrito no documento. Bruno bateu a mão na mesa. Xícaras tremeram. Você quer o quê? Que a família inteira afunde, porque você precisa provar que a vovó gostava mais de você. A frase atravessou a sala como um copo arremessado. Clara respirou fundo. A antiga Clara teria pedido calma, teria dito que não era isso. Teria tentado explicar que amor não era competição. A Clara daquela manhã apenas respondeu, não fui eu que transformei afeto em recibo. Helena levantou-se, a voz agora menos doce. Você está nos humilhando diante de todos. Clara olhou para as malas que já não estavam no jardim, recolhidas para apagar a cena. Não, eu só cheguei tarde demais para impedir que vocês se mostrassem. Helena percebeu que a família começava a ouvir, e isso era perigoso. Então decidiu ferir onde ainda havia carne viva. Aproximou-se do retrato de Augusto, tocando a moldura como uma viúva fiel diante de um altar. Seu pai morreu cansado, Clara. Cansado de dívidas emocionais, de cobranças de uma filha que nunca aceitava o lugar que tinha. Você acha que Dona Lourdes lhe protegeu por amor, mas talvez tenha feito isso por culpa. Culpa de ter criado uma menina que sempre se sentiu rejeitada. A sala ficou imóvel. Clara sentiu o impacto, mas também percebeu algo estranho. Helena falava demais. Quem tinha certeza não precisava envenenar lembranças com tanta pressa. Se meu lugar era tão pequeno, por que vocês precisaram trocar todas as fechaduras para me tirar dele? Perguntou Clara. Ninguém respondeu. Bruno desviou o olhar. Sônia bebeu café frio. Um tio pigarreou desconfortável. Helena estreitou os olhos. Porque às vezes é preciso proteger uma casa de quem confunde acolhimento com posse. Clara levou a mão à bolsa, tocou o envelope da avó e quase o tirou. Quase, mas lembrou da carta não entregue a escritura a ninguém antes de ouvir a verdade inteira. A força dela naquela manhã era justamente não dar a Helena o alvo que ela queria atacar. Na mesma hora, a alguns quilômetros dali, Rafael estava em seu escritório com Otávio Nassar, ouvindo o advogado relatar as primeiras respostas do cartório. Sobre a mesa havia 3 versões de documentos, a cópia enviada por Helena, a minuta do contrato e um protocolo de solicitação da certidão completa. Otávio apontou para as datas com a ponta da caneta. Veja isto. A declaração que a família menciona é anterior à averbação que parece ter sido feita depois da morte de Dona Lourdes. Eles estão usando um documento antigo para sustentar uma situação posterior. Rafael franziu o senho. Parece erro ou má fé. Otávio não respondeu de imediato. Em direito de família, às vezes os dois se vestem igual, mas Helena pediu expressamente que não aguardássemos a matrícula atualizada. Isso inclina a balança. Rafael caminhou até a janela. Lá embaixo, a Faria Lima brilhava sob o sol de fim de manhã, cheia de gente atravessando faixas, como se cada minuto atrasado custasse uma vida. Ele pensou em Clara dizendo que ele ainda decidia se ela era pessoa ou obstáculo. A frase incomodava porque era justa.
E se Clara estiver usando uma meia-verdade? Perguntou ele mais para testar sua própria resistência do que por convicção. Otávio o encarou. Então a matrícula vai mostrar. Mas Rafael, cuidado, para não tratar a única pessoa que pediu verificação como se fosse a suspeita principal. Esse aviso chegou tarde. Quando Rafael entrou na casa dos Mendonça para buscar Helena antes da reunião formal, encontrou Clara no meio de uma sala carregada de acusações e parentes silenciosos. Helena virou-se para ele com alívio ensaiado. Senhor Valente, que bom que chegou. Talvez sua presença ajude Clara a entender a gravidade do que está fazendo. Bruno empurrou a declaração antiga na direção dele. Aqui está. Ela assinou. Está tentando voltar atrás porque acha que pode nos chantagear. Rafael pegou o papel, leu rapidamente e sentiu a armadilha da própria cabeça, se fechando a assinatura verdadeira, texto ambíguo, emoção demais no ambiente. Olhou para Clara. A senhora assinou isto? A pergunta era simples, mas veio no tom errado. Clara percebeu antes dele. Assinei um documento que Helena me apresentou de outro modo anos atrás, mas assinou. Rafael não levantou a voz e por isso a frase doeu mais. Helena ficou imóvel observando a fissura se abrir. Clara encarou Rafael sem piscar. Eu avisei o senhor para não confiar em documento entregue por eles. Rafael respondeu, e eu avisei que precisava de fatos completos. Clara sentiu a decepção subir quente até os olhos, mas não permitiu que caísse. Não. O senhor precisava de uma mulher menos ferida para parecer mais confiável. A sala pareceu prender o fôlego. Rafael percebeu no mesmo instante que havia atravessado uma linha invisível. Ele não acusara Clara diretamente, mas repetira a lógica de todos. Ali, a dor dela precisava provar inocência, enquanto a elegância deles recebia presunção de ordem. Helena aproveitou. Ninguém está contra você, Clara. Mas há compromissos, dívidas, responsabilidades. Bruno assumiu negociações difíceis para preservar nosso nome. Dívidas de quem Clara perguntou. Bruno empalideceu de raiva. Você não tem direito de perguntar. Tenho-se estão tentando vender a casa para pagá-las. Sônia levantou-se nervosa. Chega, isso é uma falta de respeito. Clara virou-se para ela. Falta de respeito foi mandarem alguém ao cartório fingindo ter minha autorização. O efeito foi imediato. Um tio deixou a colher cair no pires. Bruno deu um passo involuntário para trás. Helena não se moveu, mas seus olhos endureceram. Rafael notou tudo. Clara continuou. Agora olhando diretamente para Helena. Foi você ou mandou alguém? Helena sorriu devagar, perigosa. Cuidado, Clara. Acusar sem prova pode custar caro. Clara aproximou-se um passo. E vender sem direito pode custar mais. Foi Bruno quem perdeu o controle primeiro. Direito. Que direito você acha que tem? Você só está nesta família porque seu pai teve pena da sua mãe. A frase revelou uma violência antiga, uma podridão guardada sob tapetes caros. Clara ficou pálida, mas não recuou. Rafael viu algo quebrar dentro dela, não como vidro, mas como corda tensionada demais. Helena sussurrou o nome do filho em advertência, mas tarde demais. Bruno continuou. A vovó sempre foi sentimental. Deixou você ficar, deu atenção. Inventou promessa, e agora você quer transformar carinho de velha em escritura. Clara colocou a mão na bolsa e segurou o envelope com tanta força que o papel amassou. A vontade de jogá-lo sobre a mesa quase venceu, mas então ela viu Helena olhando para sua mão com fome, com estratégia. Clara entendeu, eles ainda não sabiam o que ela tinha. Sabiam apenas que existia algo e queriam que ela revelasse antes da reunião diante de parentes manipuláveis para torcer a narrativa. Clara soltou o envelope dentro da bolsa. Obrigada, Bruno. Ele piscou confuso. Pelo quê? Por dizer em voz alta que vocês sempre souberam que minha avó me deixou mais do que lembranças. A frase mudou o peso do ar. Rafael olhou para Bruno. Helena fechou a expressão. Sônia começou a dizer que Clara estava distorcendo tudo, mas ninguém parecia tão seguro quanto antes. Nesse instante, o celular de Rafael vibrou. Ele olhou a tela e viu o nome de Otávio. Atendeu afastando-se 2 passos. A voz do advogado veio baixa, urgente. Recebi retorno preliminar do cartório. A certidão completa sai até o fim do dia, mas há indicação de transferência registrada em favor de Clara Mendonça.
Ainda preciso confirmar as condições. Rafael sentiu o estômago contrair. Registrada sim. E há uma observação importante: qualquer tentativa de alienação por terceiros deve ser bloqueada até conferência da titularidade. Rafael olhou para Clara, que permanecia cercada por uma família inteira, e ainda assim parecia a única pessoa de pé naquele lugar. Entendi, disse ele. Otávio completou. Não assine absolutamente nada. Rafael desligou. Helena percebeu a mudança em seu rosto. Algum problema? Rafael guardou o celular no bolso e respondeu com frieza controlada. A reunião no meu escritório está mantida, mas nenhum valor será transferido hoje. Bruno protestou. Isso é absurdo. Rafael olhou para ele. Absurdo é pressa em vender o que talvez não possa ser vendido. Clara não soube se devia sentir alívio ou raiva. Rafael finalmente começava a enxergar, mas só depois que um advogado lhe oferecera a permissão de acreditar. Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta da sala, ouvindo Helena dizer seu nome com uma suavidade ameaçadora. Clara, se você sair agora, estará escolhendo guerra. Clara parou sem se virar de imediato. O cheiro de café, flores, caras e madeira encerada parecia sufocante. Aquela casa já tinha sido abrigo, depois campo de batalha. Agora prova de crime moral. Quando se virou, sua voz estava baixa. Não fui eu que escolhi guerra. Eu só parei de chamar invasão de família. Rafael deu um passo como se fosse acompanhá-la, mas Clara ergueu a mão impedindo. Não venha atrás de mim para parecer justo, senhor Valente. Amanhã na sua mesa o senhor decide se quer ser comprador de uma casa ou testemunha de uma mentira. Ela saiu antes que ele respondesse. Do lado de fora, a placa de venda continuava no jardim insolente e limpa, esperando a assinatura. Clara passou por ela sem tocar. Desta vez não precisava desafiar a placa. Precisava chegar viva ao dia em que todos leriam o nome certo no papel. Quando a porta se fechou, Helena deixou a máscara cair apenas o suficiente para Rafael ver. Não foi desespero, foi cálculo ferido. Ela dispensou os parentes com frases educadas, prometeu esclarecer tudo no momento apropriado e pediu a Bruno que parasse de falar. Rafael observou a cena com uma clareza incômoda. Ele reconhecia aquele tipo de controle. Não era a autoridade tranquila de quem tinha razão, mas a disciplina rígida de quem remenda uma parede rachada antes que as visitas percebam. Helena aproximou-se dele junto ao corredor, longe dos outros. Senhor Valente, Clara é instável. Dona Lourdes alimentou fantasias nela. O senhor é um homem experiente, sabe que famílias antigas têm suas sombras. Rafael respondeu sem emoção. Famílias antigas também têm documentos antigos. Helena sorriu, mas os olhos não acompanharam. Cuidado para não perder uma excelente oportunidade por causa de uma moça ressentida. Rafael inclinou levemente a cabeça. Cuidado para não me oferecer uma oportunidade que pertence a outra pessoa. Pela primeira vez, Helena não teve resposta imediata, e naquele pequeno silêncio, Rafael entendeu que Clara não era o risco do negócio. Era a única razão pela qual ele ainda não havia se tornado cúmplice. Naquela noite, Clara ficou em um pequeno hotel perto da Avenida Paulista, em um quarto alto demais para ser acolhedor e estreito demais para caber sua insônia. Espalhou sobre a cama a carta da avó, a cópia incompleta da escritura, a certidão lacrada, a fotografia quebrada e as mensagens de ameaça velada de Helena. O vidro da janela refletia seu rosto cansado sobre as luzes da cidade. Ela ouviu 3 vezes o áudio que conseguira gravar sem planejar durante o café da manhã. Especialmente o trecho em que Bruno dizia que Dona Lourdes havia deixado mais do que lembranças. Não era prova total, mas era rachadura. Antes da meia-noite, uma nova mensagem chegou de Marcelo Azevedo. Dona Clara, a certidão completa estará pronta amanhã às 10. Recomendo que venha pessoalmente. Há uma cláusula que sua família talvez desconheça ou esteja omitindo. Clara sentou-se na beira da cama. Cláusula. A palavra parecia abrir uma segunda porta dentro da primeira. Ela pensou em Rafael. Em sua pergunta dura, em sua mudança tardia, e decidiu que não lhe devia confiança. Devia apenas a verdade inteira sobre a mesa. E quando essa verdade chegasse, ninguém naquela família poderia dizer que não sabia o que estava tentando vender. Às 10 da manhã, Clara entrou no cartório Azevedo, com o rosto pálido de quem não dormira, mas com os passos firmes de quem finalmente havia parado de pedir licença à própria história.
Marcelo Azevedo a recebeu em uma sala pequena, com armários metálicos, pilhas de livros de registro e uma janela estreita por onde entrava o ruído abafado da cidade. Sobre a mesa havia um envelope novo mais grosso que o anterior, fechado com cuidado. Clara sentou-se sem tocar nele. Marcelo ajustou os óculos e falou com a delicadeza de quem sabia que documentos também podiam sangrar. Dona Clara, sua avó, transferiu a propriedade para a senhora antes de falecer. A averbação foi concluída depois dentro do prazo legal, por meio de escritura pública já registrada. A família não poderia vender o imóvel sem sua autorização. Clara fechou os olhos, mas não houve alívio imediato. Houve vertigem. Durante anos ela dormira sob aquele teto, como se fosse tolerada quando, na verdade, Dona Lourdes lhe havia deixado a casa inteira como escudo, e a cláusula Marcelo empurrou uma folha para ela. Há uma condição moral registrada em testamento complementar. Se a senhora fosse coagida, afastada da posse ou pressionada a renunciar qualquer tentativa de alienação feita por terceiros, deveria ser contestada imediatamente. Sua avó conhecia bem a família que tinha. Clara leu a página devagar. Cada linha parecia escrita com a voz severa de Dona Lourdes, aquela voz que não abraçava muito, mas sempre fechava janelas quando ventava frio. A casa não era apenas dela. Era a última tentativa da avó de impedir que a transformassem em intrusa. Marcelo continuou. Ontem, depois da tentativa de consulta por terceiros, deixei um alerta no sistema interno e preparei cópias autenticadas. Recomendo que leve esta certidão à reunião. E Dona Clara, não entregue o original a ninguém. Clara assentiu. Suas mãos estavam frias. Minha família tentou vender, mesmo sabendo. Marcelo hesitou. Pelo que vi nas solicitações e pelas mensagens recebidas, alguém sabia que havia impedimento. Talvez não todos, mas alguém sabia. Clara guardou a certidão em uma pasta rígida e se levantou. Antes de sair, perguntou: minha avó deixou alguma mensagem além da carta? Marcelo abriu uma gaveta e retirou um pequeno bilhete. Ela pediu que isto fosse entregue apenas se a senhora viesse pessoalmente. Clara reconheceu a letra imediatamente. Minha menina, não confunda casa com prisão. Use-a para ficar de pé, não para continuar onde a machucaram. Clara apertou o papel contra o peito. Pela primeira vez entendeu que vencer não significava permanecer. A reunião no escritório de Rafael Valente começou às 11h30 em uma sala de vidro no alto da Faria Lima, onde São Paulo parecia uma maquete cara e indiferente. Helena chegou primeiro, acompanhada de Bruno, Sônia e do corretor, todos vestidos como se elegância pudesse servir de álibi. Helena trazia uma pasta azul marinho e um sorriso treinado. Bruno tentava parecer calmo, mas mexia demais no relógio. Rafael entrou com Otávio Nassar ao lado, ambos sem cumprimentos excessivos. Vamos aguardar, Dona Clara, disse Rafael. Helena ergueu as sobrancelhas. Com todo respeito, ela não é parte formal desta negociação. Otávio abriu seu bloco de notas. Essa é justamente uma das questões a esclarecer. Sônia soltou um suspiro teatral. Estamos dando palco a uma crise emocional. Rafael olhou para ela com frieza. Estamos evitando uma compra inválida. Helena pousou a pasta sobre a mesa. A documentação da família está aqui. Se Clara aparecer, será apenas para tentar constranger todos novamente. A porta se abriu antes que Rafael respondesse. Clara entrou com um vestido escuro, simples, cabelo preso, uma pasta rígida nas mãos e a serenidade perigosa de quem já atravessou a parte mais humilhante da queda. Não vim constranger ninguém, Helena. Vim impedir que vocês assinem uma mentira com caneta cara. Ninguém se levantou. O corretor perdeu a cor. Bruno riu de modo forçado, tentando ocupar o espaço antes que Clara o dominasse. Lá vem a dona das chaves antigas. Clara colocou a pasta sobre a mesa sem abri-la. E lá vem o homem que acha que deboche substitui matrícula. Rafael indicou uma cadeira, mas Clara permaneceu de pé. Helena cruzou as mãos. Clara, se você trouxe mais cartas sentimentais de Dona Lourdes, poupe-nos. Esta é uma reunião objetiva. Clara olhou para Otávio. Ótimo. Então vamos ser objetivos. Otávio recebeu de Rafael um leve sinal e falou: antes de qualquer assinatura, precisamos confirmar a titularidade atual do imóvel. A documentação entregue pela família Mendonça não é suficiente. Helena abriu sua pasta com rapidez.
Temos procurações, declarações e autorização dos herdeiros. Clara interrompeu calma. Herdeiros de quê? Bruno bateu a mão na mesa, da casa da família. Clara finalmente abriu sua pasta e retirou a certidão atualizada, colocando-a no centro da mesa. A casa não está em nome da família, está em meu nome. O silêncio não caiu de uma vez. Ele se espalhou primeiro nos olhos do corretor, depois na boca entreaberta de Sônia, depois nos dedos imóveis de Bruno. Helena foi a última a olhar para o papel. Otávio pegou a certidão. Com cuidado, conferiu o selo, o número da matrícula, a data de emissão e o registro. Seu rosto profissional não mudou muito, mas sua voz ganhou peso. A certidão é válida. O imóvel está registrado em nome de Clara Lourdes Mendonça como proprietária exclusiva. Bruno levantou-se bruscamente. Isso é falso. Otávio ergueu os olhos. Cuidado com a acusação. Sônia levou a mão ao peito. Proprietária exclusiva não pode ser. Dona Lourdes não faria isso com a própria família. Clara olhou para ela com tristeza, não triunfo. Ela fez isso porque conhecia a própria família. Helena ficou imóvel. Por alguns segundos, sua máscara resistiu. Depois, uma rachadura apareceu no canto da boca. Essa transferência foi manipulada. Clara se aproveitou de uma idosa doente. Clara esperava esse ataque. Rafael também. Otávio virou outra página. A escritura foi lavrada quando Dona Lourdes ainda estava lúcida, com laudo de capacidade anexado e testemunhas formais. Há registro regular. Helena apertou os dedos contra a mesa. Vocês não entendem. Essa casa sustentava todos nós. Clara respondeu baixo não. Ela sustentava a mentira de vocês. Bruno perdeu completamente a compostura. Você vai deixar a gente sem nada por vingança. Clara se virou para ele. Vocês me deixaram sem porta, sem quarto, sem o retrato inteiro da minha avó, e ainda queriam que eu assinasse dizendo que fui embora por vontade própria. Rafael baixou os olhos por um instante, atingido pela lembrança das malas no gramado. Helena tentou recuperar terreno atacando Rafael. Senhor Valente, isso não muda o interesse comercial, se Clara é proprietária. O senhor pode negociar diretamente com ela. O preço continua excelente. Clara soltou uma risada breve e amarga, ainda tentando vender o que não é seu, usando minha voz como se fosse eco da sua Helena, virou-se para ela com veneno contido. Sem esta venda, seu irmão será destruído. A família será exposta. Seu pai teria vergonha. Clara aproximou-se um passo. Meu pai teria vergonha de ver o nome dele usado para encobrir dívida que ele não fez. Bruno empalideceu. Rafael percebeu. Otávio percebeu também. Que dívida? Perguntou o advogado. Helena respondeu. Rápido. Assuntos internos. Clara tirou o celular da bolsa. Então talvez Bruno explique melhor. Ele já explicou ontem. Ela colocou sobre a mesa o áudio gravado sem teatralidade, apenas apertando play. A voz de Bruno saiu pequena pelo alto-falante, mas nítida o suficiente para cortar a sala. Silêncio não paga dívida, Clara. Depois veio o trecho do café da manhã, a voz dele mais agressiva. Agora você quer transformar carinho de velha em escritura. Ninguém falou até o áudio terminar. Rafael encarou Bruno. O senhor sabia que havia algo relacionado à escritura. Bruno abriu a boca, fechou, olhou para Helena. Foi esse olhar mais do que qualquer confissão que o condenou. Helena se levantou. Isso é um absurdo. Um áudio editado, uma interpretação maldosa. Clara bloqueou sua fuga com a voz. Você mandou alguém ao cartório dizendo ter minha autorização. Helena sorriu com desprezo. Prove. Marcelo Azevedo entrou na sala nesse instante, acompanhado por uma assistente de Otávio. Rafael havia solicitado sua presença como medida de segurança, mas Clara só soube naquele momento. Marcelo cumprimentou com formalidade e colocou sobre a mesa o registro da tentativa de solicitação. A pessoa usou um e-mail vinculado à senhora Helena Mendonça e pediu emissão simplificada da matrícula, evitando a certidão completa. O sorriso de Helena desapareceu. Não houve grito, não houve queda dramática, apenas a elegância perdendo o chão. Rafael sentiu o peso exato daquilo que quase fizera. Se Clara não tivesse voltado naquela manhã, se não tivesse se recusado a assinar, se a humilhação no jardim não tivesse atrasado a pressa de Helena, talvez ele tivesse colocado dinheiro e prestígio em uma transação suja.
Mas o incômodo maior não era jurídico, era pessoal. Ele havia olhado para Clara e visto o risco antes de ver ferida. Havia exigido dela uma clareza que não exigira da família perfumada que a expulsara. A negociação está encerrada, disse ele firme. O corretor tentou protestar, mas Rafael o interrompeu. E qualquer nova proposta envolvendo este imóvel só será considerada se partir formalmente da proprietária. Clara olhou para ele. Não partirá. Rafael aceitou sem discutir. Helena respirou fundo, tentando transformar derrota em ameaça. Você não sabe administrar uma casa desse porte. Impostos, manutenção, pressão, dívidas familiares. Vai se afogar nisso. Clara recolheu a certidão da mão de Otávio, guardando-a de volta na pasta. Talvez, mas será a primeira dificuldade da minha vida que não foi escolhida por você. Sônia começou a chorar, mas suas lágrimas tinham mais medo do que arrependimento. Clara, pense no nome Mendonça. Pense na sua avó. Clara se virou para ela com uma calma triste. Eu estou pensando nela. Foi por isso que não rasguei vocês em público quando tive chance. Bruno deu uma risada nervosa. Ah, claro, agora você é nobre. Clara o encarou. Não, eu estou cansada. E gente cansada aprende a economizar crueldade. Otávio informou que, diante da tentativa de venda sem titularidade, Clara poderia tomar medidas legais para impedir novas movimentações. Marcelo recomendou o bloqueio preventivo de qualquer solicitação feita por terceiros. Helena ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos na mesa, como se calculasse a próxima saída. Clara percebeu e falou antes que ela encontrasse uma. Vocês têm 48 horas para retirar seus pertences pessoais da casa. Não os móveis da minha avó, não documentos, não obras, pertences pessoais. Depois disso, qualquer entrada será tratada formalmente. Bruno avançou meio passo. Rafael se moveu também, não para salvar Clara, mas para impedir Bruno de fingir que ainda mandava naquela sala. Clara ergueu a mão sem olhar para Rafael. Eu falo por mim. Essa pequena frase mudou mais do que a reunião. Rafael parou, Bruno também. Helena levantou os olhos lentamente e talvez tenha sido naquele momento que entendeu a verdadeira derrota. Não era perder a venda. Era perder o hábito de decidir o tamanho de Clara. A jovem que ela expulsara para a grama agora estabelecia prazos, limites e consequências sem gritar. Você vai nos colocar na rua, Helena? Perguntou, usando pela primeira vez um tom quase humano. Clara sentiu a pergunta atingir uma parte antiga dela, a parte treinada para sentir culpa antes de sentir justiça. Pensou na cadeira de Dona Lourdes jogada perto do lixo, na fotografia quebrada, nas fechaduras trocadas durante a noite. Não respondeu. Eu vou devolver a vocês a experiência que tentaram me ensinar a sair de uma casa sabendo que não tem direito de ficar. Helena fechou os olhos por um segundo. Quando abriu havia ódio, mas também medo. Clara não se alegrou com aquilo. Era menor do que imaginara, menos doce. A vitória não tinha gosto de vingança, tinha gosto de café frio depois de uma noite sem dormir. Quando todos saíram, Clara permaneceu alguns minutos na sala de vidro com Rafael. Lá fora a Faria Lima seguia indiferente, carros brilhando ao sol, executivos entrando e saindo de prédios, a cidade inteira negociando coisas que talvez ninguém devesse vender. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu errei com a senhora. Clara não respondeu. Ele continuou sem tentar suavizar a culpa. Eu vi a cena no jardim e tratei como risco de contrato. Depois vi sua assinatura naquele papel antigo e quase fiz o mesmo que eles fizeram. Tirei o contexto e chamei de fato. Clara segurou a pasta contra o corpo. Pedir desculpa depois que a certidão aparece é fácil. Rafael assentiu. Por isso não vou pedir que aceite agora. Ela o encarou, surpresa pela ausência de defesa. O que vai fazer registrar por escrito a desistência da compra. Enviar ao cartório declaração de que fui apresentado a documentos insuficientes pela família Mendonça e colocar Otávio à disposição para encaminhar o bloqueio de novas tentativas de venda, sem custo, sem favor. Só correção. Clara respirou fundo. Eu não quero dever nada ao senhor. Rafael sustentou o olhar. Então não deva. Considere apenas uma dívida minha com a verdade. Pela primeira vez, Clara viu nele algo além do comprador frio. Não confiança. Ainda não. Mas talvez uma fissura honesta. Ao deixar o prédio,
Clara encontrou Marcelo esperando junto ao elevador. Ele lhe entregou uma cópia simples do bilhete de Dona Lourdes, porque o original deveria ficar preservado. Sua avó me disse uma vez que a senhora teria medo de parecer dura demais. Clara sorriu com tristeza. Ela me conhecia. Marcelo olhou para a pasta em seus braços. Ela também disse que a casa só teria valor se a senhora pudesse escolher o que fazer com ela. No caminho até a rua, Clara passou pelo vidro espelhado do hall e quase não reconheceu a mulher refletida. Não parecia vencedora. Parecia alguém que havia sobrevivido a uma versão da própria vida. Do lado de fora, uma mensagem de Helena chegou ao celular. Isso ainda não acabou. Clara leu sem acelerar o coração. Guardou o aparelho, chamou um carro e pediu o endereço da casa em Jardins. Não para entrar escondida, não para pedir. Para abrir o portão principal com chaveiro advogado e registro na mão, pela primeira vez. Voltaria à casa não como favor, não como tolerada, não como memória inconveniente. Voltaria como Clara Lourdes Mendonça, proprietária legal neta escolhida e mulher inteira o bastante para decidir quais portas continuariam fechadas. Clara chegou à casa dos Mendonça no fim da manhã seguinte, acompanhada de Otávio Marcelo Azevedo, um chaveiro e 2 funcionários de uma empresa de inventário patrimonial. Não havia triunfo em sua postura. Havia precisão. O portão de ferro que 2 dias antes a havia rejeitado com uma fechadura nova e arrogante, agora foi aberto sob registro formal diante do mesmo segurança que desviara os olhos quando suas malas estavam no gramado. Ele parecia envergonhado, mas Clara não pediu explicações. Algumas covardias eram pequenas demais para ocupar espaço no dia em que ela precisava recuperar a própria vida. Helena estava na varanda vestida de branco como se ainda pudesse encenar inocência. Bruno fumava perto das escadas irritado, enquanto Sônia falava ao telefone em voz baixa, provavelmente espalhando uma versão menos humilhante da derrota. Quando Clara entrou, Helena desceu 2 degraus e disse com a voz fria: "Espero que esteja satisfeita. Você conseguiu transformar uma divergência familiar em espetáculo jurídico." Clara olhou para a varanda, para as janelas altas, para a placa de venda ainda cravada no jardim. "Não fui eu que coloquei meus sapatos na calçada para os vizinhos verem." Helena tentou responder, mas Clara ergueu a mão. "Hoje não viemos discutir memória. Viemos registrar o que é meu, o que é pessoal de vocês e o que nunca deveria ter sido tocado." O inventário começou pela sala principal. Cada móvel de Dona Lourdes parecia carregar uma camada de silêncio. A cristaleira de madeira escura, o aparador com marcas discretas de copos, a poltrona verde onde ela lia jornais. Aos domingos, tudo estava ali, mas nada parecia intacto depois da tentativa de venda. Clara caminhava pelos cômodos com uma prancheta nas mãos, assinando listas, conferindo fotografias antigas e pedindo que cada gaveta fosse aberta diante de testemunhas. Bruno perdeu a paciência quando um funcionário pediu para registrar as obras pequenas do corredor. "Isso é ridículo." "Vai contar." "Colher também." Clara respondeu sem levantar a voz. "Vou contar tudo que vocês poderiam tentar levar dizendo que era lembrança." Ele deu um passo à frente. "Você está gostando disso?" Clara encarou o irmão por alguns segundos. "Não, gostar seria sorrir. Eu estou apenas aprendendo a fazer o que vocês sempre fizeram comigo. Colocar limite antes que alguém finja que não entendeu." Bruno riu com desprezo, mas havia medo no som. Sem a casa, sem a venda e sem a proteção da narrativa de Helena, ele parecia menor, um homem adulto cercado por dívidas que já não podiam ser escondidas atrás do sobrenome Mendonça. No escritório antigo, Clara pediu que todos parassem. O armário de cedro estava aberto, a gaveta inferior vazia, agora que a pasta de Dona Lourdes havia sido retirada, mas o cheiro de madeira permanecia o mesmo. Helena entrou atrás dela sem ser convidada. Por um momento, as duas ficaram frente a frente no lugar onde a avó decidira proteger a neta. "Ela me odiava", disse Helena quase num sussurro. Clara virou-se devagar. Minha avó Helena passou os dedos pela borda da mesa, os olhos presos em uma rachadura do verniz. "Ela nunca me aceitou. Eu casei com Augusto, organizei esta casa, recebi gente, salvei aparências, aguentei comentários, e para ela eu sempre fui a mulher que entrou depois. Você era a prova viva de que havia uma vida antes de mim." Clara não esperava confissão, muito menos aquela.
Então você decidiu apagar essa prova. Helena riu sem humor. Decidi sobreviver. Clara sentiu uma tristeza pesada, mas não piedade suficiente para esquecer. Sobreviver não exige jogar minhas coisas no lixo. Helena finalmente olhou para ela. Você não entende o que é passar anos sendo tolerada? Clara respirou fundo. Entendo melhor do que você pensa. A diferença é que eu não transformei isso em licença para destruir outra pessoa. A primeira consequência veio à tarde. Otávio recebeu a confirmação de que uma medida preventiva fora registrada para impedir qualquer tentativa de venda, cessão ou promessa de negociação envolvendo a casa sem autorização expressa de Clara. Além disso, a comunicação formal sobre os documentos apresentados a Rafael seguiria para a análise dos advogados, o que bastava para que o corretor sumisse do radar e os parentes mais barulhentos parassem de mandar mensagens. Sônia chorou ao retirar caixas do quarto de hóspedes, repetindo que tudo aquilo poderia ter sido conversado. Clara a ouviu dobrar roupas, separar bijuterias, procurar objetos que talvez nem fossem dela. Poderia, respondeu Clara, ajudando um funcionário a lacrar uma caixa de documentos antigos. Mas vocês escolheram fechadura antes de conversa. Sônia apertou os lábios. Helena disse que você jamais aceitaria vender. Clara olhou para ela. Ela tinha razão. Eu não venderia. Mas ninguém me perguntou. A frase calou a tia. Em muitas famílias, a violência não sobrevivia apenas por causa de quem mandava, mas por causa de quem preferia obedecer para não perder o lugar à mesa. Clara enxergou isso sem suavizar, porém também sem prazer. A casa estava voltando para ela, mas cada cômodo cobrava uma despedida. Rafael apareceu no fim do dia, não como comprador, mas como alguém que sabia que sua presença precisava ser autorizada. Ficou do lado de fora do portão até Clara permitir sua entrada. Trazia uma pasta simples, sem corretor, sem proposta, sem linguagem sedutora de negócio. Entreguei a desistência formal da compra e a declaração sobre a documentação insuficiente, disse ele, mantendo distância respeitosa. Otávio também enviou o relatório para Marcelo. Não há nenhuma cobrança. Nenhum vínculo com você. Clara recebeu as cópias, leu a primeira página e fechou a pasta. Obrigada por fazer o correto. Rafael aceitou a frase pelo que ela era. Não perdão, apenas reconhecimento. Eu queria ter feito antes. Clara olhou para a placa de venda no jardim. Antes, o senhor ainda queria uma casa barata demais para ser simples. Ele não negou. Sim. E também queria acreditar que documento entregue por gente elegante era menos perigoso que uma mulher ferida falando no portão. A honestidade dele a desarmou um pouco, embora não o bastante para apagar a memória. Eu não sei confiar rápido, disse Clara. Rafael respondeu. Então não confie rápido. Eu posso aprender a não exigir isso. Nos dias seguintes, a saída da família ocorreu com uma lentidão amarga. Helena tentou levar alguns objetos de Dona Lourdes, chamando-os de lembranças de casamento. Mas Clara bloqueou tudo que não tinha comprovação. Bruno desapareceu por uma manhã inteira e voltou furioso depois de negociar com credores que agora já sabiam que a casa não serviria como salvação. Quando ele atravessou o hall pela última vez, parou diante de Clara com os olhos vermelhos de raiva e vergonha. Você acha que venceu? Mas vai ficar sozinha nesta casa enorme. Clara estava perto da escada segurando a mesma fotografia quebrada que havia recolhido do jardim. Mandara trocar o vidro, mas mantivera a rachadura original da moldura. Talvez eu fique sozinha por um tempo. Ainda será melhor do que acompanhada por quem me queria invisível. Bruno pareceu prestes a dizer algo cruel, mas não encontrou força. Saiu sem se despedir. Sônia partiu em silêncio. Helena foi a última. Antes de cruzar o portão, olhou para a placa de venda ainda no jardim, agora inclinada pelo vento. Você vai se arrepender de manter esta casa. Clara caminhou até a placa, arrancou-a da terra e entregou-a a Helena. Não vou mantê-la como você conheceu. Esse é o ponto. A decisão nasceu naquela mesma noite, quando Clara ficou sozinha pela primeira vez dentro da casa legalmente sua. O silêncio não era acolhedor de imediato. Rangia. Lembrava passos, discussões, portas batendo a voz da avó, chamando da cozinha o riso falso de Helena, recebendo visitas. Clara preparou café no bule antigo e sentou-se à mesa sem acender todas as luzes. Sobre a madeira,
Abriu o bilhete de Dona Lourdes: não confunda casa com prisão. Pela janela, São Paulo respirava do lado de fora. Impaciente, viva, indiferente. Clara entendeu que não queria vender a casa, mas também não queria morar dentro de uma ferida preservada como museu de dor. Na manhã seguinte, chamou Marcelo Otávio e uma arquiteta especializada em restauração de imóveis históricos. Quero transformar a casa em um instituto pequeno, explicou. Um espaço de memória, restauração e acolhimento para mulheres que precisam de orientação patrimonial e jurídica básica antes que alguém assine a vida delas por cima. A arquiteta sorriu. Marcelo emocionou-se discretamente. Otávio disse que era viável com calma. Clara sentiu pela primeira vez que a herança da avó podia respirar para fora dos muros. Rafael soube do projeto por Otávio e não apareceu com cheque. Essa foi a primeira coisa que Clara respeitou. Em vez disso, enviou uma mensagem curta perguntando se poderia indicar, sem envolvimento financeiro, uma equipe que trabalhara na restauração de um casarão em Higienópolis. Clara demorou 2 horas para responder. Pode indicar, isso não significa participação. Ele respondeu apenas, entendido. Ao longo das semanas seguintes, Rafael manteve uma distância cuidadosa, mandava contatos, documentos técnicos, alertas sobre fornecedores, sempre deixando claro que Clara podia recusar. Um dia, ela o encontrou por acaso diante da casa, conversando com a arquiteta sobre acessibilidade na entrada lateral. O portão estava aberto, os jardins, sendo replantados, a cadeira de Dona Lourdes, restaurada na varanda. Rafael parecia menos dono do mundo ali, com mangas dobradas e expressão concentrada. Clara se aproximou e ouviu quando ele dizia: não mexam nessa porta sem confirmar com Clara. A história da casa não é obstáculo ao projeto. É parte dele. Ela parou por um instante. Não era uma declaração de amor. Era melhor naquele momento. Era respeito em forma de prática. Meses depois, no dia da abertura discreta do Instituto Lourdes Mendonça, a Casa de Jardins recebeu gente sem o teatro antigo dos Mendonça. Não havia garçons excessivos, nem parentes sorrindo com veneno. Havia café fresco, flores simples, estudantes de direito, arquitetos, vizinhas, curiosas, mulheres que ouviam Clara falar sobre documentos, autonomia e o perigo de assinar algo só para manter a paz. Rafael ficou no fundo sem ocupar o centro, e Clara percebeu isso com uma gratidão silenciosa. Ao final, ele se aproximou da varanda, onde ela observava a rua. Sua avó teria orgulho, disse. Clara olhou para a cadeira restaurada ao lado deles. Ela provavelmente diria que ainda falta arrumar o jardim. Rafael sorriu. O silêncio entre eles já não era uma parede, mas uma ponte estreita. Clara, eu não vou pedir para entrar na sua vida como quem assina um contrato. Ela virou o rosto para ele. Ainda bem, eu rasgaria. Ele aceitou com leveza. Então posso começar perguntando se um café algum dia seria permitido. Clara olhou para a casa aberta para as portas antigas, respirando luz para a cidade além do portão. Um café, Rafael. Sem promessa grande. Ele assentiu. Sem promessa grande. Clara sorriu pela primeira vez, sem sentir que estava traindo a própria dor. Naquela noite, depois que todos foram embora, Clara caminhou sozinha pelo jardim. O lugar onde a placa de venda estivera cravada agora tinha uma muda nova de jabuticabeira. Ela se abaixou, tocou a terra úmida e pensou em tudo que quase lhe roubaram a casa, a memória, a versão verdadeira de si mesma. Helena havia se mudado para um apartamento menor em Moema e já não circulava nos mesmos jantares com a segurança de antes. Bruno enfrentava seus credores sem a fachada da herança. Sônia enviara uma carta pedindo desculpas, ainda cheia de justificativas, e Clara aguardara sem responder. Nem toda porta precisava ser reaberta. Dentro da casa, as luzes estavam acesas, não como vitrine de família perfeita, mas como abrigo possível. Clara subiu os degraus da varanda, colocou a chave antiga de Dona Lourdes em uma pequena caixa de vidro no hall e trancou a porta principal por dentro. Desta vez, a fechadura não a expulsava, protegia. E Clara, enfim, entendeu que ser dona daquela casa não significava possuir paredes. Significava nunca mais permitir que alguém lhe dissesse que ela não pertencia ao lugar onde sua própria coragem havia escolhido ficar. 6 meses depois da inauguração do Instituto Lourdes,
Mendonça Clara já não acordava assustada com o som imaginário de malas sendo arrastadas pela grama. No começo, cada ruído do portão ainda fazia seu corpo lembrar daquela manhã em que encontrou a placa de venda fincada no jardim como uma sentença. Mas o tempo, quando tratado com respeito, não apagava tudo. Apenas ensinava a dor a ocupar um lugar menor. A casa em Jardins continuava antiga com suas janelas altas, seus corredores de madeira e suas sombras compridas no fim da tarde, mas já não parecia um mausoléu familiar. Agora havia vozes novas ali dentro. Mulheres chegavam com pastas apertadas contra o peito. Estudantes de direito organizavam atendimentos básicos. Arquitetas circulavam, medindo paredes para restaurar detalhes esquecidos, e o cheiro de café passado voltava a preencher a cozinha. Como se Dona Lourdes ainda pudesse aparecer dizendo que ninguém resolvia problema sério de estômago vazio. Naquela manhã de sexta-feira, Clara estava na varanda revisando a programação de uma roda de conversa sobre patrimônio familiar quando Rafael chegou ao portão. Ele não buzinou, não entrou, sem aviso, não agiu como alguém que já tinha lugar garantido. Apenas esperou até que ela o visse. Clara percebeu esse cuidado e, embora não dissesse em voz alta, respeitava cada gesto pequeno que ele repetia sem cobrar recompensa. Rafael havia aprendido a não invadir. Isso valia mais do que qualquer pedido dramático de perdão. Ele trazia uma caixa de documentos antigos doados por uma família que estava restaurando um casarão em Higienópolis. Talvez algumas referências ajudem no arquivo do instituto, disse ele ao entrar. Clara recebeu a caixa e sorriu de leve. Você tem aparecido com muitas caixas ultimamente. Rafael abaixou os olhos por um segundo divertido. Estou tentando provar que sei carregar coisas sem jogá-las no jardim. A frase tocou uma lembrança dolorosa, mas não a abriu como ferida. Clara respirou fundo e respondeu. É um bom começo. Rafael ficou para ajudar na organização da biblioteca. Entre uma prateleira e outra, Clara o observava sem querer admitir que aquela presença silenciosa já não a incomodava. Ele lia etiquetas, separava papéis, perguntava antes de mover qualquer objeto de Dona Lourdes. Em um momento encontrou a fotografia quebrada de Clara com a avó, agora restaurada, mas ainda com a marca antiga preservada na moldura. Você decidiu não trocar a moldura, comentou. Clara se aproximou. Não quis fingir que nada aconteceu. Rafael passou o dedo perto da rachadura sem tocar. Algumas marcas explicam melhor a história do que uma superfície perfeita. Clara olhou para ele. Havia meses ela teria ouvido uma frase assim como tentativa de encanto. Agora percebeu apenas cuidado. Foi isso que aprendi com esta casa, disse ela. Restaurar não é apagar. É impedir que a destruição tenha a última palavra. À tarde, uma visitante inesperada chegou ao instituto. Era Sônia. Usava um vestido azul discreto, óculos escuros e segurava uma pasta fina contra o corpo. Clara a viu do outro lado do portão e sentiu o estômago se fechar. Não era medo, era memória. Sônia parecia menor sem a sala de jantar dos Mendonça atrás dela, sem Helena conduzindo as frases, sem Bruno atacando primeiro. Posso entrar? Perguntou. Clara demorou alguns segundos antes de responder. Pode. Mas não para reabrir discussão antiga. Sônia assentiu, os olhos baixos. Não vim discutir. Vim devolver uma coisa. Ela abriu a pasta e retirou um conjunto de cartas amarradas com fita marrom. Encontrei isto em uma caixa que Helena levou por engano. São cartas de Dona Lourdes para você. Eu deveria ter entregado antes. Clara segurou as cartas sem dizer nada. A raiva surgiu, mas veio cansada sem o fogo do começo. Por que agora Sônia engoliu seco? Porque passei meses dizendo a mim mesma que eu não tinha feito nada. Mas ficar calada também foi um jeito de fazer. A confissão não consertava o passado, mas Clara sabia reconhecer a diferença entre desculpa e justificativa. Sônia não pediu abraço, não pediu para voltar à família como se nada tivesse acontecido, não tentou transformar culpa em drama, apenas ficou ali vulnerável pela primeira vez. Eu tive medo de Helena, disse ela, medo de perder meu lugar, medo de ser tratada como você. Isso não me absolve, só explica a covardia. Clara olhou para a casa atrás delas.
cheia de mulheres que buscavam orientação justamente para não serem esmagadas por medos parecidos. Eu não sei se consigo perdoar você hoje. Sônia assentiu rapidamente. Eu não vim cobrar isso. Clara apertou as cartas contra o peito. Mas aceito a devolução e aceito que você tenha dito a verdade. Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, Clara não sentiu obrigação de consolar. Deixou que a tia carregasse o próprio peso. Quando Sônia foi embora, Clara subiu ao antigo quarto de Dona Lourdes e abriu as cartas uma por uma. Algumas eram simples, cheias de recomendações práticas sobre a casa, nomes de pessoas confiáveis, observações sobre a manutenção do telhado e o armário de cedro. Outras eram mais íntimas. Em uma delas, Dona Lourdes escreveu que havia errado ao acreditar que bastava proteger Clara em silêncio. A proteção que ninguém explica pode parecer abandono, dizia a carta. Clara precisou sentar-se na beira da cama. Durante anos pensara que a avó havia sido dura demais, reservada demais, incapaz de enfrentar Helena em público. Agora compreendia que Dona Lourdes tinha preparado um escudo, mas talvez não soubesse como abraçar enquanto o construía. Clara chorou sem vergonha, não pela casa, não pela escritura, mas por todas as palavras que chegaram tarde e ainda assim encontraram lugar. Rafael a encontrou na varanda ao anoitecer, depois que as atividades do instituto terminaram. Ele não perguntou se ela estava bem, porque a resposta era grande demais para uma pergunta pequena. Apenas colocou 2 xícaras de café sobre a mesa e sentou-se ao lado mantendo o silêncio até que ela quisesse preenchê-lo. Clara olhou para as luzes da rua, para a muda de jabuticabeira crescendo, onde antes estivera a placa de venda, e disse: Minha avó me protegeu melhor nos documentos do que nas conversas. Rafael ouviu sem interromper. Talvez ela também estivesse aprendendo tarde demais. Clara assentiu. Talvez todos nós. Ele demorou antes de falar. Eu também estou aprendendo tarde. Clara virou o rosto para ele. Está. Rafael aceitou a palavra sem defesa. Mas estou ficando. Clara observou seu rosto, a calma nova, a ausência de pressa. Ficar não dá direito automático. Eu sei, e eu ainda tenho medo de confiar. Eu sei também. A simplicidade da resposta fez algo dentro dela descansar. Na semana seguinte, o Instituto recebeu sua primeira grande matéria em uma revista de negócios de São Paulo. O título não falava de escândalo familiar, nem de herdeira secreta, nem de vingança. Falava de mulheres, patrimônio e autonomia. Helena não foi mencionada. Bruno tampouco. Clara decidiu que nem toda justiça precisava repetir o nome dos agressores para existir. Na foto principal, ela aparecia na varanda ao lado da cadeira restaurada de Dona Lourdes, com a casa aberta atrás de si. Rafael viu a matéria antes de encontrá-la e mandou apenas uma mensagem. Ela parece viva de novo. Clara olhou para a foto por alguns minutos. Não sabia se ele falava da casa ou dela. Talvez das duas. Respondeu. Ainda está aprendendo. Ele escreveu de volta. Você também, Clara sorriu. Todos os dias. Na noite do primeiro aniversário do Instituto, Clara organizou um jantar simples no jardim. Nada parecido com os antigos eventos dos Mendonça. Havia mesas de madeira, luzes penduradas nas árvores, comida brasileira, preparada por uma cozinheira do bairro, e música baixa, apenas para preencher os intervalos de conversa. Marcelo fez um brinde curto a Dona Lourdes. Otávio falou sobre coragem sem transformar a noite em discurso jurídico. Sônia apareceu no fim. Deixou flores perto da jabuticabeira e saiu sem chamar atenção. Clara viu, mas não a impediu. Algumas reconciliações começavam pela distância respeitosa. Rafael, por sua vez, ficou até o último convidado ir embora. Quando a casa silenciou, ele ajudou Clara a recolher xícaras na varanda. Ainda vale aquele café sem promessa grande? Perguntou ele. Clara olhou para ele por cima das xícaras. Talvez agora possa ser um jantar, ainda sem promessa grande. Rafael sorriu, mas seus olhos ficaram sérios. Sem promessa grande, só presença honesta. Clara pensou em todas as portas que haviam fechado contra ela, em todas as chaves que precisou descobrir, em toda a dor que se transformou em escolha. Então respondeu, presença honesta. Já é uma promessa grande, Rafael. Só não diga se não puder cumprir. Ele não respondeu rápido. Esse foi o motivo pelo qual Clara acreditou um pouco mais.
Rafael apenas assentiu como alguém que entendia o tamanho do que estava ouvindo. Mais tarde, quando fechou a porta principal, Clara não sentiu o peso antigo da casa, sentiu o som firme da fechadura como uma respiração segura. A chave de Dona Lourdes continuava na caixa de vidro do hall, não como objeto morto, mas como lembrança de que algumas heranças não servem para prender ninguém ao passado. Servem para devolver o direito de escolher o futuro. Clara apagou as luzes da varanda, deixou a muda de jabuticabeira, recebendo a brisa fria da noite paulista, e subiu as escadas sem pressa. Pela primeira vez a casa não parecia perguntar se ela pertencia. A casa sabia, e Clara também. Esta história tem caráter educativo e de entretenimento porque fala sobre uma situação dramática, mas muito reconhecível quando a própria família usa afeto, culpa e tradição para tentar controlar a vida de alguém. O enredo mostra que nem toda violência acontece com gritos. Às vezes ela aparece como uma fechadura trocada, um documento escondido, uma assinatura pressionada ou uma frase dita com um sorriso educado diante dos outros. A mensagem educativa principal é sobre autonomia, dignidade e consciência patrimonial. Clara não vence porque grita mais alto, nem porque alguém poderoso aparece para salvá-la. Ela vence porque para de aceitar a versão que os outros criaram sobre ela. Busca informação, confirma documentos, escuta os sinais deixados pela avó e aprende a não assinar nada apenas para manter uma falsa paz familiar. A história também alerta sobre manipulação emocional dentro da família. Helena, Bruno e Sônia não representam apenas vilões exagerados. Eles mostram como medo de perder status, dívidas escondidas, inveja e covardia podem transformar pessoas próximas em ameaças. O drama entretém com reviravoltas, confronto e tensão, mas por trás disso existe uma reflexão. Laço de sangue não dá a ninguém o direito de apagar a identidade, a memória ou a segurança de outra pessoa. O romance com Rafael é construído como uma segunda camada. Ele não é o salvador da protagonista. Ele é um homem que erra, percebe seu erro e precisa reconstruir confiança por meio de atitudes concretas. Isso reforça outra mensagem importante. Pedido de desculpas só tem valor quando vem acompanhado de mudança real. No fim, a casa deixa de ser apenas um bem material. Ela se torna símbolo de pertencimento, proteção e renascimento. A jornada de Clara ensina que vencer não é necessariamente destruir quem nos feriu. Às vezes, vencer é colocar limites, recuperar a própria voz e transformar uma ferida em um lugar onde outras pessoas também possam aprender a se proteger.